Dar mais agilidade no cumprimento de penas, melhorar as investigações e diminuir a sensação de impunidade no país. Esses são alguns dos objetivos do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. A proposta altera 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos. Moro explicou os pontos do projeto em uma reunião em Brasília com governadores e secretários de segurança pública de todo o país. Uma das principais mudanças propostas é a prisão após condenação em segunda instância, como regra no processo penal. O governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. O projeto também define o crime de Caixa 2. Acho que é uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O texto prevê ainda punição mais rigorosa para condenados por corrupção ou peculato, que é o desvio de recursos públicos. Pelo projeto, os condenados por esses crimes podem iniciar o cumprimento da pena já em regime fechado. Hoje, o regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. O texto também prevê o início de cumprimento da pena em regime fechado para todos os condenados por crimes em que se utilizam armas de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e que é pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras. Não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Em caso de crimes hediondos em que houver morte, o condenado só poderá progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 da pena. Hoje, esse período é de 2/5 da pena. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem insatisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. O projeto agora segue para o Congresso Nacional. A medida faz parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo federal.